É, pessoal, mais um escândalo aí no governo Lula. O governo Lula é o governo que pega o nosso dinheiro e acha que pode fazer o que quiser. Na verdade, eles não acham, eles têm certeza que a gente é um bando de trouxas aí que serve apenas para pagar imposto e bancar a mordomia deles. Olha só, o TCU e o PGR são acionados contra ministro do Lula por favorecimento de verbas federais em área da sua fazenda. Olha só, a deputada Carla Zambelli protocolou uma representação junto ao Tribunal de Contas da União, que é o TCU, e à Procuradoria-Geral da República, solicitando a investigação de possíveis irregularidades envolvendo o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. O objetivo da ação é esclarecer suspeitas de favorecimento pessoal da destinação de verbas públicas e na utilização de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, que é o PEC, né? A área foi recentemente beneficiada com a destinação de 42 milhões do PEC, programa coordenado pelo próprio ministro do Lula, né? Zambelli destaca que a transação da fazenda não foi registrada em cartório e o imposto sobre transmissão de bens e imóveis, que é o TBI, não foi pago, o que levando ainda mais suspeitas sobre a legalidade da operação. Então, a gente já tem novos escândalos envolvendo esse governo corrupto, que sempre utiliza da verba pública para manter mordomias ou para ajudar os seus companheiros nos seus estados. É uma vergonha. Aí você acha que acabou, né? Mas olha só, pessoal, até a Globo já não aguenta mais e não está passando pano, olha aí. Ainda falando de imposto, o Brasil pode ser o país com o maior imposto do mundo sobre quase tudo que a gente consome. É que nessa reforma tributária, a taxa básica geral pode acabar ficando maior do que se esperava. Pode chegar aí a 28%. Mas agora vamos ver aí um ranking como ficaria a gente considerando o cálculo de hoje, de 28%. O Brasil teria o maior IVA do mundo, com 28%, como eu falei. Hungria, que hoje é o maior IVA do mundo, seria ultrapassado, que é em 27%. Dinamarca e Noruega em 25%. E aqui a gente vai vendo os países que estão na parte de baixo desse ranking, que tem o IVA bem mais baixo. Por exemplo, Austrália, Japão e Coreia do Sul com 10%, e Suíça, Estados Unidos ali abaixo de 8%, Suíça com 7,7% e ali Estados Unidos 7,4%. Então é isso aí, pessoal. Passamos para o país que mais paga imposto, o povo que mais trabalha para bancar o Estado. Somos nós, e eu vou te dizer, viu? O povo brasileiro não é desmerecer outros povos por aí, não, mas é um povo que trabalha muito, tá? O brasileiro, ele rala muito e é acostumado a ralar muito. Ele foi ensinado a ralar muito. Desde cedo, todos os brasileiros, pelo menos a grande maioria, teve que sair para trabalhar, para ajudar em casa, e nisso cresceu esse costume do trabalhador acordar segunda, trabalhar de segunda a segunda e acordar cedinho, trabalhar até a noite. É o nosso costume. E a gente faz isso para ter uma vida de baixa renda, porque a maioria, né, vive uma vida de baixa qualidade e trabalhando muito, pagando muito imposto. E tudo para quê? Tudo para bancar esse governo que está aí hoje. Na época do Bolsonaro, a gente sempre falava aqui, olha só o nosso dinheiro sendo destinado, tendo mais corte no Estado e enviando mais dinheiro para o povo. No governo Lula, a gente não vê isso. A gente vê, né, o Estado gastando cada vez mais e o povo brasileiro tendo que pagar cada vez mais impostos. E agora, sendo aí, né, o país que mais paga imposto no mundo. Uma vergonha, pessoal. E aí tá acontecendo tudo isso no Brasil, vários escândalos envolvendo ministros, o governo, envolvendo a economia, o dinheiro. Aí o Lula, olha a revolta dele, pessoal. Olha com o que ele tá preocupado. Olha aí. Ainda falando de imposto. Ops, coloquei errado aqui, esse aqui, ó. E durante um evento promovido por centrais sindicais em São Paulo, Lula atacou o jornalista do portal Metrópolis, Rodrigo Rangel. O petista se irritou com uma reportagem sobre o lixo de sua mansão e seu alto custo de vida. Foram até pegar o lixo da minha casa para saber que vinho que eu tomo. Olha, se algum jornalista quiser saber o vinho que eu tomo, eu posso entregar o meu lixo na casa dele, para que ele possa revirar qualquer coisa.
Na reportagem, Rangel cita o preço das garrafas de vinho consumidas por Lula, que chegam a custar R$ 5.000. Como já mostramos aqui em Os Pingos nos Is, a casa onde o petista mora, em um bairro nobre da capital paulista, também tem um alto custo, sendo anunciada para aluguel anteriormente por mais de 20 mil mensais. Lula discursa contra a classe média e nesse ano criticou os cidadãos por ostentarem demais. Olha só. Olha só essa reportagem, pessoal. Vamos colocar, encaixar as coisas uma atrás da outra? Aumento de imposto, somos um país que mais paga imposto no mundo, né? A nossa economia está assim, a frangalhos, está quase derretendo. Nós não podemos mais gastar o dinheiro que estamos gastando, precisamos começar a pagar nossas dívidas, né? O governo é um dos governos que mais gastam. Os políticos têm um dos políticos que mais tem mordomias, um dos maiores salários, um dos que mais vivem bem. É os nossos políticos, tá bom? E o governo também reclama de que o povo brasileiro está ostentando demais, está comendo sempre coisas de alto luxo, que seria aí a carne vermelha, a picanha, que está tendo muito consumo, que tem que diminuir um pouquinho. Tem até agora o imposto do pecado, que vai taxar a sua cervejinha, o seu cigarro. Por quê? Porque quem fuma é pecador, porque quem bebe é pecador. Não sei por que colocaram esse nome, né? Mas dá a entender isso. Aí ele vai taxar isso também. Aí, mas o governo, o Lula, se ele pode tomar um vinho do mais alto luxo, viver na casa, no condomínio mais caro da cidade. É isso que eles pregam, pessoal. O comunismo, o socialismo é para vocês, meros mortais. Povo, gente como a gente. Agora nós, que somos superiores, né, políticos, que, né, andam de gravata lá em Brasília, tudo, né, tudo bonitinho e tal, eles vivem com mais alto luxo às nossas custas, tá, pessoal? Isso aqui é uma vergonha. Ele reclamar de uma matéria criticando. E tem que criticar mesmo, porque é um governo que gasta. Enquanto a gente não pode, o povo brasileiro está passando por dificuldades e estão gastando muito dinheiro e reclamando. E olha aí, pessoal, a Globo continua indo para cima do Lula, sabe por quê? Porque ou acabou o Pix, né? O dinheiro já gastou tudo, mandou tanto para artista, para parlamentar, para os companheiros, que ficou sem dinheiro para pagar a Globo. Ou a Globo está acordando, porque não estão passando pano. Olha aí. Foi chacota e foi merecida. Foi merecida porque o governo brasileiro não fez as coisas certas desde a eleição. As coisas certas seriam, no mínimo, denunciar a fraude e reconhecer a existência das atas publicadas pela oposição. O que o governo brasileiro fez foi em nome de uma hipótese de negociação ou com um álibi de uma hipótese de negociação, oferecer tempo para que o regime formasse um consenso interno sobre essa decisão agora de encerrar qualquer conversa e dizer que as atas estão secretas para sempre. O governo brasileiro errou, agiu de uma maneira que permitiu a Maduro reconstituir um consenso na cúpula do regime e agora recebe o pagamento por isso, que é a chacota da Venezuela. Talvez a chacota tenha um efeito positivo. Finalmente o governo brasileiro talvez tire a cabeça do chão e olhe o que os outros países já conseguiram ver, que existe um resultado dessa eleição, que a oposição venceu a eleição e que o regime fraudou o resultado. Finalmente o governo brasileiro podia enviar alguém a Caracas para se encontrar publicamente com o Urrutia e com Maria Corina Machado para tentar pelo menos dar algum tipo de proteção, por pequena que seja, para os líderes da oposição que estão prestes a ser presos. Mas não fará isso. Não fará isso. Aqui ele diz tudo, ele critica, ele aponta os erros do governo, porque a gente sabe que o Lula ama os ditadores de Cuba, Nicarágua, aqui, né, da Venezuela, ele ama o Nicolás Maduro. Não vai tomar nenhuma atitude dessa forma. Não vai enviar aqui nossos representantes para defender opositores lá na Venezuela que estão sendo presos, estão sendo massacrados. Não vai. Ele vai continuar passando o paninho dele. Uma vergonha o Lula é para o nosso Brasil, pessoal. E vocês perceberam que nesses últimos dias, não sei se na cidade de vocês estão assim, mas você olha para assim pro céu, olha pro ar, tá vendo meio cinza, meio fumacento? Sim, desde semana passada, né, eu tava vendo, desde quarta também, ficou mais intensificando.
a fumaça que está sendo queimada lá na Amazônia, gente, está descendo para um país inteiro. Já está atingindo cidades do sul do país, para vocês verem o tanto que está, assim, evaporando esse ar para todos os lados. E aqui na minha cidade está muito, pessoal. Ontem, assim, eu percebi bastante. O tempo tá feio, o ar tá pesado, né? Muita fumaça, assim. Assim, aqui, cara a cara, você não vê fumaça, mas se você olha assim pro céu, você vê. E a Marina veio explicar o porquê que tá acontecendo isso. Porque na época do Bolsonaro, a culpa era do Bolsonaro, tá? Não tinha efeito climático, o solo não estava fértil, que não tava tendo baixa umidade, não. Não tinha esse tipo de coisa, tá? Lá em 2021, 2020, a culpa era do Bolsonaro. Ele era o culpado, mas hoje já mudou, pessoal. Olha só, a Marina explica. Mudança do clima, El Niño, desmatamento, períodos de longa estiagem, os rios sequer chegaram à cota de cheia, baixa umidade e aumento de temperatura. Tá bom, pessoal? Então, esses são os motivos. Vou rodar de novo para vocês entenderem por que hoje está queimando, tá? Ou seja, nós estamos fazendo Vamos ver. mudança do clima, El Niño, desmatamento, períodos de longa estiagem, os rios sequer chegaram à cota de cheia, baixa umidade e aumento de temperatura. Ou seja, nós estamos fazendo Ah, entendi. Está fazendo um trabalho muito bom, pessoal. Sabe por quê? Porque hoje estão enfrentando muitas dificuldades. Que cara de pau, né, pessoal? Que vergonha. Cadê os artistas fazendo musiquinha? Cadê os artistas que batiam no Bolsonaro? Não, porque a culpa é do Bolsonaro. A culpa é de Jair Messias Bolsonaro e não chegava nem perto de como está queimando hoje. Aí hoje mais que dobrou, triplicou a queimada lá na Amazônia. Aí a culpa é do clima. Ah, aí a culpa é da baixa umidade, das altas temperaturas. Ano passado não, né? No ano do Bolsonaro lá não tinha calor. Não tinha baixa umidade. Não, essas coisas não existiam. Uma vergonha. Cadê a Greta? Cadê o DiCaprio lá nos Estados Unidos? Comunistas, esquerdistas, artistas como aqui estavam lá também batendo no Bolsonaro. Cadê eles se mobilizando para salvar a nossa selva, para salvar a nossa Amazônia? Porque isso sim é um caso mundial que estaria sim, todo mundo tinha que estar preocupado com o que está acontecendo ali, se mobilizando, mas não, é só quando tem um cara da direita no poder. Quando é esquerda, quando faz parte da agenda, aí tudo bem, aí melhor não falar nada. E pessoal, eu vi um vídeo aqui da Marina, lá em São Paulo, que está concorrendo também, né? A gente não tem só Pablo Marçal e Ricardo Nunes. Queria deixar claro aqui para vocês, para quem é de São Paulo, está em dúvida em quem votar, eu já indico que não vote no Marçal. Ele está batendo no Bolsonaro, está meio que colando perto do Moraes, coisa que não interessa para a direita. A direita crucifica esse tipo de ação, porque o Alexandre de Moraes é um dos principais inimigos da direita, porque já foi revelado no seu gabinete que ele perseguia pessoas de direita. Ele não perseguia pessoas de esquerda. Esquerda fazia fake news, fazia calúnia contra pessoas de direita, contra políticos de direita. A esquerda podia fazer o que queria. Falar do assunto que fosse. Já o Moraes não deixou a direita falar, proibiu ligar o Lula com o Maduro, proibiu fazer um tanto de coisa, perseguiu a direita. Então, o Moraes é o inimigo da direita. Aí o Marçal quer colar do lado dele? Não dá, né? Não dá para ganhar um voto da direita. Aí, além desse caso de colar ao lado do Moraes, ele quis brigar com o Bolsonaro. A gente sabe que o Bolsonaro é o líder da direita. Não adianta um cara vir da direita, querer crescer, se mostrar ser o tal, querer ser o novo Bolsonaro e bater no Bolsonaro. Não, amigo, não adianta. Então, Ricardo Nunes e Pablo Marçal não é a opção. Eu vou deixar a opção aqui para vocês agora, vocês assistirem. Olha aí. Olha, já na política, na direita, no conservadorismo, e esse currículo te traz pronta para essa disputa, né, Marina? Sem dúvida nenhuma. Para quem não me conhece aqui, eu tenho 43 anos, então tem chão aí, né, Pitoli? Trabalho desde 10 anos de idade, gente. Eu não nasci em São Paulo, eu cresci numa periferia no Maranhão. Aos 13 anos aconteceu uma violência e eu acabei indo para Brasília, meus pais eram separados, eu fui morar com meu pai. Me formei economista, fiz o meu mestrado e vim para cá. Aqui eu trabalhei durante 14 anos na iniciativa privada e um desses lugares eu trabalhei com o ministro Paulo Guedes, que, aliás, me contratou grávida de 3 meses. Então, a minha história com ele é bem mais longa. E ele me fez o convite para ir para Brasília.
E lá a gente fez uma verdadeira limpa nas estatais, Pitoli. A gente sabe muito bem. Pega aí, durante o governo Bolsonaro, se teve algum escândalo de corrupção estatal. Agora eles conseguiram pegar uma empresa como a Petrobras e no último trimestre ela já deu prejuízo. Quando a Dilma saiu, as empresas estavam quebradas, né? Então a gente arrumou isso, as empresas voltaram a dar lucro, esse lucro foi investido em políticas sociais, foi isso que permitiu também o enfrentamento da pandemia, né? Passaram a valer muito mais do que deviam. Então, um monte de empresa quebrada que os brasileiros tinham se reinventaram. E como? Colocando nomes de pessoas honestas e competentes nos cargos, né? Com realmente uma isenção desse loteamento político que, infelizmente, é o grande mal que a gente tem aqui no nosso país. Então, foi um prazer trabalhar do lado desse time. Depois disso, eu fui candidata a deputada federal, eu tive um tempo muito curto para fazer campanha, ainda assim sou a primeira suplente aqui pelo estado de São Paulo, e decidi ser candidata a prefeita da maior cidade do Brasil, porque eu realmente acredito que as nossas propostas possam transformar a nossa cidade e o Brasil. Então tá aí, pessoal. A gente não conhece muito da história dela, né? Aí ela vem contar que sim, ela fez parte do time de Bolsonaro, trabalhou com o Paulo Guedes, ela tem ali um conhecimento sobre economia, ajudou a tirar as estatais do prejuízo. Então, assim, é uma mulher competente. É uma mulher que se mostrou estar pronta para assumir a prefeitura de São Paulo e cuidar da maior cidade de São Paulo. E ela tem uma caminhada. Ela diz ali, já trabalhou mais de 14 anos na área dela, economia, ela entende, ela sabe o que está fazendo e ela tem proposta, né, pessoal? Ela tem papel na mesa e olha, vamos fazer isso, 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 isso. Marçal não tem, Marçal sabe fazer o show dele. Ele agradou assim as pessoas no começo, agradou, bateu na esquerda, e quem bate na esquerda ganha ali o apoio da direita, mas se aliar, né? Aliar não, ele não se aliou, tá? Eles se posicionaram um pouquinho a favor do Moraes, não querer bater nele e brigar com o Bolsonaro. Desculpa, pessoal, o meu apoio ele perdeu, então o meu apoio aí fica para Marina. Quem quiser votar, vota, né? Vai depender apenas do povo paulistano. E tem que saber escolher, porque Boulos não pode. O Boulos é a última opção, pessoal. Boulos, assim, eleger ele e destruir a cidade. Então torcemos que ele não ganhe e que fica essa é a ótima opção para a direita, para o conservadorismo, que essa sim, de direita, está ao lado de Bolsonaro, se posiciona ao lado de Bolsonaro, já trabalhou com Bolsonaro e Paulo Guedes, já esteve no governo do Bolsonaro, então assim, é tudo de bom, a gente pode aí dar um voto de confiança, pelo menos eu acho, tá bom? Peço para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso, deixar aí a sua posição, é muito importante, tá, amigo, que você se posicione, que você comente o que você está achando, e claro, me ajude a compartilhar esse vídeo para mais pessoas, tá? Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.